Muito boa noite, Léo Fontinelli, começando com você, diretamente da delegacia, para falar sobre esse resultado, né? Essa retomada de vitórias. A gente teve aí a reestreia do Saulo Mineiro, que conseguiu, né, no seu jogo de retorno, seu 50º jogo com a camisa do Ceará, fazer o gol da vitória, uma partida em que o Ceará teve ali, né, talvez situações para tranquilizar o jogo e não tranquilizava, um momento que parecia o jogo do Ituano, outro momento parecia o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto e tal. Então eu queria que você falasse um pouco do que você observou, você estava, né, obviamente na transmissão, mas que você fizesse o seu resumo aí do que você observou na partida de hoje, essa vitória que era fundamental, né? Não tinha como, obviamente, deixar escapar. Assim, se havia uma rara chance de ter uma possibilidade de recuperação, partia exatamente desse jogo contra o ABC. Muito boa noite. Boa noite, Minhoca. Boa noite, Maestro. É uma vitória, como você disse, fundamental e você destacou bem. Assim, teve muitas nuances do jogo contra o Ituano, algumas nuances do jogo contra o Botafogo. E eu acho que hoje todos os personagens que podem ser o diferencial para essa mínima possibilidade de acesso do Ceará, eles foram exatamente o que se espera deles e o que eles precisam representar para o Ceará nesse segundo turno para que o acesso seja minimamente possível. Eu acho que o Saulo foi o que o Saulo era no seu melhor período no Ceará e ele foi o que se espera que ele seja para poder causar esse desequilíbrio, né? Aquele jogador que vai ocupar aquela ponta esquerda, aquele jogador de finalização, aquele jogador que vai conduzir a bola na força física, e o Saulo era muito isso, assim, e o Minhoca pode confirmar isso, assim. Aquela jogada de hoje do gol era muito o Saulo, ele não é aquele cara que costuma driblar, ele vai conduzindo a bola e tropeçando nela e batendo no zagueiro e voltando para ele. Aquilo é puro Saulo. E aquela finalização seca, assim, que parece sem força, mas ele acha assim, sempre um espaço. Aquilo é muito Saulo, né? O Saulo é um jogador de muita finalização, ele é um finalizador. O melhor Saulo do Ceará foi quando a faceta dele de finalizador apareceu. E eu acho que para o Ceará subir, ele precisa ser esse Saulo. Acho que para o Ceará ter alguma chance de subir, essas peças que vieram como um último suspiro de possibilidade de acesso, com investimento alto, Saulo, Barleta, eles precisam compensar todas as limitações que eu aponto como muito mais limitações organizacionais, limitações de processo, limitações internas do clube, não em estrutura, mas limitações de pensar futebol. Acho que o departamento de futebol do Ceará ele é muito limitado em termos de gestão, de processo, e a gente já vem debatendo isso há muito tempo. E é algo que consome, né? Você vê jogadores que chegam com alta performance e são, de repente, consumidos por aquele sistema. É um departamento de futebol que permite um elenco com mais de 40 jogadores, então a dificuldade dos caras jogarem, a dificuldade de você motivar 40 jogadores. É uma diferença de você. É uma grande dificuldade de você fazer 40 jogadores se acharem úteis. Então você vai tornando algumas peças dispersas. É a falta de habilidade de você conseguir enxugar o elenco, de você conseguir fechar o elenco. É a falta de habilidade de você permitir a janela fechar e você perder uma Orejuela e você colocar o Michel Macedo à disposição por questões de saúde e você não ter ali uma reposição para a lateral direita e ter que improvisar um volante. E isso desgasta o próprio Kaique. O próprio Kaique é insatisfeito com essa improvisação. E isso faz o treinador perder uma possibilidade no meio campo, porque o Kaique, muito mais que o William Oliveira, ele é uma peça muito vertical, ele consegue levar aquele jogo para frente, ele conduz muito a bola com força, e eu sempre gosto de destacar isso. Então o Ceará perde muita força por questões de gestão do departamento de futebol. Então, assim, a última esperança que a torcida se apegue são que esses valores individuais eles consigam se sobressair e conquistar esses pontos, assim. E a gente não tem nenhuma, a torcida do Ceará não tem qualquer expectativa que isso se dê de forma serena, um futebol bem trabalhado. Vai ser o melhor estilo se acontecer uma evolução nessa reta final. Vai ser o melhor estilo Guto Ferreira mesmo, assim. Esses 1-0, uma jogada individual ali, uma bola que vai cruzar e vai arrancar uma vitóriazinha ali suada fora e às vezes vai levar um golzinho no final. Vai ser muito nisso. Eu acho que hoje o Ceará foi muito caracterizado por algo que
que para mim é o grande funil que pede que o Guto Ferreira consiga de uma vez se desvencilhar dessa pecha de retranqueiro. E ele fez muita questão na chegada dele aqui, ficar se defendendo contra isso, dizendo que ele tem que usar as peças que tem. Mas claramente é uma dificuldade em alguns momentos de fase de jogo. Acho que o Guto, ele chegou e como fez no Ceará, era o seu ponto mais sensível, que era a defesa. Ele conseguiu organizar a defesa do Ceará. Mas claramente o Ceará, defensivamente, ele ficou mais sólido. Ele conduz a bola até o meio campo de uma forma organizada, rápida até, né? Até o próprio David Ricardo trabalha muito nessa construção. Ele sobe muito com a bola, ele vai muito ali na ponta, ele é rápido nesse passe. Mas quando chega ali naquele terço mais próximo da área, aquele último passe para achar o jogador de arremate não existe. E pior ainda, porque com a saída do Vitor Gabriel, o Ceará tem centroavantes que não tem aquele tesão de chutar. Aquele cara que virou, a bola sobrou, ele dá uma vira, chuta, ele, de onde ele vai, ele costuma tentar ali dentro da grande área. O Ceará não tem, né? O Nicolas não tem esse perfil, o Kleber não tem esse perfil, e eu acho que agora o Saulo consegue ter um pouco mais esse perfil. É um cara que joga mais, que gosta mais de atacar, de chegar ao gol, de finalizar, de arrematar. Então, assim, hoje o jogo foi caracterizado justamente por isso, por essa dificuldade de conseguir construir essa possibilidade de arremate. Esse é o grande funil do Guto Ferreira. Claramente é o que limita o Ceará de ter sequência de vitória. Porque o Ceará se organizou defensivamente e hoje eu acho que o Sidney foi colocado para jogar, assim, visivelmente sem condições físicas ideais. É um jogador já por estrutura física dele, ele já é um jogador pesado, lento. E ele chegou aqui com um percentual de gordura muito alto. É um jogador que vinha de férias. Eu acho que é um erro muito mais do clube do que do atleta, de fazer um tipo desse tipo de contratação. Um jogador que demorou muito para estar à disposição. E eu acho que até hoje foi muito forçada a entrada dele para dar uma resposta em relação a isso. Um jogador que veio como reforço, demorou tanto para entrar, e o time com problemas defensivos, por que o Sidney não joga? E mais uma vez, o clube poderia ter sido atrapalhado por questões de problema de gestão do futebol. Mas o Sidney, eu até brinquei, assim, ele tem uma das características primordiais para mim de um jogador limitado, que é saber que é limitado. Ele sabe que é lento, ele sabe que não é habilidoso, e ele não inventa de ultrapassar o limite que a falta de qualidade dele permite. Então, hoje, ele tirava a bola com toque, ele evitava ir para o confronto de drible, ele evitava sair da área, ele evitava ter muito espaço para cobrir, ele geralmente guardava mais posição, então acabou fazendo uma partida que não veio a comprometer. Mas acho que hoje, eu acho que hoje foi um retrato do que o Ceará precisa ser para se agarrar com a sua única possibilidade, que ainda é muito pequena, de subir. Eu acho que o jogo de hoje foi muito na conta dessas expectativas que a torcida tem, mas que elas precisam de confirmações em jogos decisivos, definitivos, como, por exemplo, é o do próximo domingo contra o Vitória. Acho que o Guto vai ter uma semana para trabalhar, vai ter à disposição do Barleta, né? O Barleta que já chegou na capital, está regularizado, mas demorou um pouco mais, questão do nascimento do seu filho, então deve estar à disposição apenas no próximo jogo contra o Vitória. O Saulo que teve essa antecipação aí, e falando já muito nessa questão dessa pressão que o departamento de futebol vem sofrendo. Então, assim, vem tendo que apressar algumas medidas para tentar salvar aí essa reta final e buscar um acesso que está muito difícil e muito improvável. Pois é. Até porque a gente só vai ter a noção ainda, né? Assim, o Ceará, nesse momento, está a 5 pontos do quarto colocado. Claro, vai ter o duelo entre Juventude e Vila Nova. Se o Juventude vencer, aí essa distância aumenta para 6 pontos. Mas esse era um jogo, né, Léo, que você tinha obrigação de vencer, né? Assim, o ABC tem 13 pontos no campeonato, né? Possivelmente, assim, já está praticamente quase que selado o rebaixamento. E quando eu citei essa questão, e você até concordou, né, do jogo similar ao do Ituano, e em certa parte também com o do Botafogo de Ribeirão Preto, porque o Ceará tem um primeiro tempo confortável, né, assim, abriu o placar, poderia ter feito mais, o Saulo colocou uma bola no travessão, por exemplo. E aí, quando a gente vê um segundo tempo, o Ceará, quando percebe que o adversário começa a crescer no jogo, as respostas, muitas vezes, dentro de campo, ele não consegue dar a tranquilidade necessária, né? Porque hoje eu até acho, não sei o que é que você pensa,
eu vi até que o Ceará teve boas chances de fazer o 2-0 no segundo tempo, né? O ABC foi para cima do ataque, teve momentos até perigosos e tal, mas muita tomada de decisão errada. Uma em que o Paulo Vitor entra na área, a bola volta para ele e ele ficou olhando para o juiz. Quando foi ver, tinha o Nicolas do lado livre para dar o passe, finalizou com a perna ruim. Aí teve a do Eric já no final do jogo para matar o jogo, aí não matou a partida. Então é uma equipe ainda que precisa, não sei se na sua avaliação, pelo menos eu acredito assim, uma equipe que ainda precisa ter um crescimento, né? Assim, uma maturidade de resolver o jogo, sabe? Em muitos momentos eu vejo o Ceará deixar o jogo escorrer pelas mãos, como foi o jogo contra o Ituano. Então, esse detalhe para os duelos que vão ser ainda de confronto direto, que aí começa exatamente um deles já contra o Vitória no próximo final de semana, esse tipo de jogo ele não pode ser deixar escapar, porque como a Série B não tá ela tão, não tem um time sobrando, não tem uma equipe que está jogando fino da bola ou conseguindo sobressair uma maneira de jogar tão dominante perante aos adversários, jogos como esse que vai enfrentar no próximo final de semana se torna uma maneira de como você vai, não, que é uma coisa que se fala muito do Guto, né? Eu até entendo, eu até acho que o Guto poderia até ter usado o termo eu jogo na transição, entendeu? Porque muitas vezes ele é atrelado desse retranqueiro, mas ele não, eu acho que ele não precisa ter vergonha de dizer que é um treinador que joga, às vezes, muitas vezes, sem a posse da bola e que é muito efetivo. Foi dessa maneira que o time fez a boa temporada de 2020. Foi com esse mesmo estilo de jogo. Então, eu acho que é ter um pouco mais de acerto no time, que cada vez mais a gente vê mudanças. Por exemplo, hoje o Janderson não sequer foi listado, o Pulga, que não era listado, agora começa a ter oportunidade. Então, como é que você observa esse momento de transição que o Guto começa, aparentemente, escolher as peças ideais, né? Por exemplo, já Breno estabelecido no meio de campo, você começa a ver, possivelmente, o Kaique sendo um titular, porque ele já tinha a opção do Varley, preferiu manter o Kaique, ele já começa a ter esse lado esquerdo, que era um problema. O Pulga jogou titular no jogo passado, já utilizou o Jean Carlos, já tinha jogado com outras peças ali, o próprio Janderson, e agora parece que o Saulo já parece ser essa peça. Como é que você está vendo esse desenho dessa equipe titular? Você já consegue mapear uma ideia do que o Guto está montando para esse time considerado ideal do atual elenco? Minhoca, o Guto, ele teve muito internamente, ele demorou muito para conseguir mexer com algumas lideranças que tecnicamente não entregavam, mas que tinham um lugar cativo no time titular. Eu acho que isso retardou muito esse processo do Guto de achar um time ideal. Eu acho que ele tentou harmonizar lideranças de vestiário de grupo com oportunidades de campo para ela, para tentar controlar um grupo fora de controle. E eu acho que ele sentiu que não conseguia mais controlar um grupo de 40 jogadores. E o Guto não tem esse perfil de ir para o embate, ir para o combate, de controlar grupo com base na intervenção pela força. O Guto é aquele cara mais de deixar acontecer. Se ele vê que ele realmente não tem como controlar a gestão desse grupo, ele vai deixar para lá. Eu acho que o staff pessoal do Guto foi muito importante nessa colocação de parâmetros para afastar esses que não estavam tendo rendimento técnico. Eu acho que o Guto ainda não teve um rendimento mais bem estabelecido até o momento. Eu acho que por questões de teimosia dele mesmo com algumas peças. O Zé Ricardo ele não pode ser reserva desse time. Eu acho que o Breno ainda vem ganhando ritmo de jogo. E eu acho que espero que seja essa visão do Guto, mas não acredito que seja. O Breno vem de muito tempo de inatividade, vem de lesão, e era algo que acontecia no Botafogo. O próprio Zé Passinho falou isso, eu mencionei na transmissão, que o Breno é um bom jogador. Ele, quando voltou de lesão, fez algumas partidas pelo Botafogo, fez boas partidas, mas os erros que ele cometia nas partidas eram erros claramente atribuídos à falta de ritmo. E no Ceará, ele vai ganhar esse ritmo de jogo, efetivamente jogando. E eu acredito, espero muito que a ideia do Guto seja isso, de colocar o Maranhão
enquanto o Breno se estabelece como sendo uma peça de segurança do meio, para você ter o Zé Ricardo, que é um cara que marca menos, mas sai mais para o jogo, só a partir do momento em que o Breno esteja realmente com ritmo de jogo suficiente para dominar essa parte mais de marcação no meio campo. E assim, eu queria ver mais o Kaique pelo meio. Eu acho que o Guto também não consegue organizar essa parte de meio, dessa peça do meio que dialoga com os pontas e com o atacante. Eu acho que eu percebo muito o Chay entrando em confronto de espaço com o Bissoli, principalmente. O Chay, se tornou uma peça, e nos seus melhores momentos do Ceará, ele primava pela mobilidade. Ele achava o espaço, é um jogador inteligente, ele achava o espaço, então ele era uma peça que sempre acrescentava nesse contexto. Mas hoje ele, quando taticamente precisou ficar mais centralizado, ele acaba ocupando a faixa de campo que o segundo atacante, que é o Bissoli, vem de trás para dialogar ali, tanto com os pontas como com o centroavante. Então eu acho que nos momentos onde o Jean Carlos precisou jogar mais atrás, vindo de trás, com a bola no pé, de frente, ele pode ser mais útil que o próprio Chay. Eu acho que o Guto precisa organizar esses conceitos para o Ceará ser mais competitivo como precisa ser. Para mim, a grande barreira para o Ceará encaixar uma solidez maior, uma sequência de vitórias, é essa organização ofensiva final. Esse passe que precede o arremate. Essa é a grande dificuldade. É ser efetivo, é ser preciso, é ser inteligente, é criar o espaço. Acho que o Ceará não consegue isso. E para que isso seja possível, o Guto precisa primeiro encontrar seu 11 titular. E eu acho que ele está mais perto do que esteve há pelo menos 2 rodadas atrás. Eu acho que ele já tem alguma ideia definida. E eu espero sinceramente que essa definição gere algum crescimento para que esses detalhes possam ser ajustados. Eu também estou achando bem por aí, sabe, Léo? Eu acho que tem algumas coisas do elenco que o Guto... E é uma coisa que eu sempre falo para qualquer treinador que assuma o clube. Pô, o tempo que ele perdeu dando oportunidade para o Thiago Pagnussá, sabe? Assim, os primeiros jogos, colocando o Lacerda, né? A coisa que eu mencionava até antes. Pô, o David Ricardo, a temporada inteira, só agora está sendo titular. O quanto tempo o Barroca gastou ali com, sabe, insistindo no Barcelos e tal. Então, eu acho que isso, né? O Guto, por exemplo, o Guto ele utilizou 2 jogos como titular o Igor Kleber, né? E o jogador acabou indo embora, entendeu? Tipo, o Pedrinho e o próprio Puga, por exemplo, já era para ter tido uma minutagem maior para, por exemplo, eu acho que com o tempo, se o Puga for entrando com uma certa frequência, pode ser que ele vá ganhando mais confiança, né? Porque ele sai de um Ferroviário sendo um dos principais nomes da equipe, chega no Ceará, não ganha oportunidade. Um garoto ainda, entendeu? Pô, quando a gente fala isso de um jogador que até já é acostumado e tudo mais, ele pode até sentir uma situação. Imagina para um garoto que vinha numa evolução e aí já não ganha oportunidade, isso abala um pouco a confiança. E eu acho que pode ser que com mais tempo aí sendo dado para ele consiga melhorar o futebol dele, ganhar a confiança do que ele vem apresentando. Então, eu acho que está muito nesse processo, sabe? Eu acho que o resultado ele foi importante. E aí eu queria colocar, não sei se o Cássio vai querer falar sobre. Eu vejo que o Ceará está nesse momento, Cássio, de um... É aquela coisa, né? Se falava isso já no jogo passado, né? É um recomeço. O jogo do Ituano era um recomeço. É o recomeço do segundo turno para tentar fazer uma campanha de recuperação. Aí acaba empatando dentro de casa. Aí teve a possibilidade contra o Guarani, um jogo que era considerado complicado, mas como a urgência do Ceará era muito, né, assim, enfim, tudo é muito... Se o Ceará não vence hoje, obviamente, a situação seria muito mais delicada. Então, se já não vence o Vitória, já dá aquela sensação, agora já não sobe mais. Mas para esse momento, Cássio, não sei se você analisa dessa maneira, o Ceará precisa começar a evoluir como time. Eu acho que esse é o principal ponto. Porque não tem como esperar o Ceará, e eu acho que às vezes há um certo exagero de alguns torcedores, como se o Ceará já tivesse que já fazer um jogo de futebol total, assim, sabe? De pleno domínio. E eu acho que nesse momento o Guto ainda não conseguiu encontrar, e talvez não consiga até o final do campeonato. E aí eu não sei a sua visão quanto a isso. O quanto esse Ceará, na sua avaliação, que vem acompanhando nos últimos jogos,
Se você considerou já essa partida ainda suficiente para a gente dizer, não, dá para esse Ceará buscar, ou ainda é muito pouco para a gente ver uma real evolução desse Ceará até o final do campeonato? Minhoca, Léo, galera que está aqui na live, boa noite. Entrando aqui na participação. A minha resposta, Minhoca, é um pouco uma mistura dessas duas opções que você deu. Era importante, assim, o Ceará não tinha o direito de não vencer o Lanterna do campeonato. Não tinha o direito, mas ao mesmo tempo tomar um sufoquinho na reta final, assim, evitou o pior, mas mostra que essa falta de rendimento, tipo, hoje não custou, mas essa falta de rendimento, ela é aquém do tamanho do buraco que o Ceará precisa tapar para conseguir enfileirar o seu caminho e tentar se aproximar. A rodada, essa rodada foi excepcional para o Ceará. Excepcional. Dos concorrentes, Vila Nova ainda vai jogar, Vila Nova Juventude, mas Guarani empatou, Criciúma perdeu, Novo Horizontino perdeu, o Mirassol empatou um jogo dentro de casa contra o Sampaio, que acho que ninguém considerava que isso ia acontecer. Tanto que termina nessa situação, o que pode acontecer, o pior cenário para o Ceará é ficar a 6 pontos. Está a 5 pontos do G4 e o pior cenário é 6 pontos. A gente vai saber isso na live da segunda-feira, que vai ser o balanço no final da rodada, da 22ª rodada, até porque são 3 jogos, né, que estão lá. Um deles é essencial, Juventude e Vila Nova, ainda tem a briga pela liderança com Londrina e Vitória, mas são 3 jogos. Mas nesse momento dá para dizer que são 5 ou 6 pontos. Uma rodada que ajudou. Assim, deu tempo, mas o choque de realidade é a rodada seguinte. Vitória e Ceará. Embora o Ceará tenha um retrospecto excepcional contra o Vitória nos últimos anos, ele me dando vitória de tudo quanto é a competição que enfrenta, mas agora acho que é um pouco diferente. Faz tempo que não acontecia esse jogo nesse formato, né? O Ceará, o Vitória por cima e o Ceará meio assim, sem entrar na competição ainda da forma como deveria, da forma como um dos principais favoritos que era no início da competição e ter essa campanha até aqui. O desempenho sobre o ABC talvez não seja suficiente contra o Vitória. Ele foi suficiente para cumprir, como diria, não é saudoso, porque ele não está na Globo ainda, mas nosso grande amigo João de Andrade Neto, que foi uma conta de luz. O Ceará, com todo respeito ao ABC, mas o Ceará hoje, para o campeonato que o Ceará disputa, o Ceará pagou uma conta de luz. Mas na hora que você vai além do pagamento da conta de luz e foca um pouco no desempenho, o desempenho ofensivo no início do jogo foi muito bom, mas depois que foi transcorrendo a partida, eu assisti o jogo dividido com o Bahia América. Não era um time ainda que exale confiança para um grande jogo contra o Vitória. Fará um jogo de muita entrega, vai ter uma semana toda para Guto ajustar alguma coisa, mas nesse momento, porque o empate talvez não sirva para o Ceará. O Ceará precisa ir a Salvador e vencer. O cenário ideal no início da competição era que era algo possível. O Vitória estava muito mal, o Ceará era um dos favoritos, mas nesse momento não parece ser o local que vai acontecer dentro da lógica do futebol, de qualquer coisa acontece, claro. Mas assim, hoje, domingo, terminou o jogo, mesmo o Ceará vencendo a partida, o Vitória nem pegou o Londrina, independentemente do que aconteça na segunda-feira, na minha opinião, não se construiu um cenário para que o Ceará realmente vá a Salvador disposto a isso. Mas pelo menos a rodada ajudou. E independentemente de Salvador, o campeonato do Ceará irá continuar. Mas eu acho, Minhoca, para amarrar isso aqui, de que a falta de desempenho do Ceará, ela irá custar alguma coisa ainda. Irá custar. O Lanterna pagou a conta de luz sem fazer uma grande mudança. E você mesmo frisou que essa mudança talvez não aconteça ainda em 23. Se a mudança não acontecer em 2023, um time que está no meio da tabela, como é que um time desse sobe? O Ceará só sobe se ele arrancar. E ele só vai arrancar se ele tiver alguma mudança efetiva. Se essa grande mudança do Ceará não acontecer esse ano, vai ser... Assim, a matemática diz que não sobe. Então, eu estou dizendo isso porque nessa parte matemática. Mas eu ainda acho que é possível esse Ceará arrancar, porque ele tem peças muito melhores do que a maioria dos adversários. O Ceará é um time com um elenco muito melhor do que o Vila Nova, melhor do que o Mirassol, melhor do que o Juventude. O Juventude tem um mando de campo forte, mas é melhor do que o Juventude. Assim, na verdade, era um dos 2 ou 3 melhores, né? Não precisa nem ficar dizendo isso tudo, porque a gente disse que era um dos 2 ou 3 melhores, mas no campeonato e se reforçou que a janela do Ceará foi boa. Agora, o buraco é muito grande. O buraco é muito grande. Vamos ver se ainda dá tempo. Eu acho que ainda dá tempo, mas não começou por hoje, não. Hoje, fazendo um paralelo para quem acompanha a gente aqui, foi dessa sequência atual com o Sport de 4 vitórias, foi a vitória sobre o Sampaio.
ganhou do Sampaio, mas você dali só extraiu os pontos. Você não extraiu a melhor. Ela foi acontecer depois, viu? O CRB, o Vila Nova, e ontem fez uma partida uma partida melhor, partida disputada, mas uma partida melhor. Mas esse jogo, para quem acompanha, que tem muita gente do esporte que acompanha, vai estar daqui a pouco, mas os próprios torcedores do Ceará que me ouviram falar isso também, esse jogo de hoje, espelhando com a sequência atual do esporte, que no momento lidera a competição, seria a vitória sobre o Sampaio Corrêa, onde o time não jogou, não fez um grande jogo, mas foi suficiente para ganhar de um adversário muito pior. Porque o ABC é muito pior do que o Ceará. Mas assim, não tem como ir além de hoje começou a mudança técnica do Ceará. Eu acho que não foi para tanto. Agora precisava dos pontos para que possa ter a possibilidade de eventualmente ter essa mudança técnica. Eu também acho assim. Eu ainda junto um pouco com o jogo do Guarani, porque é claro que o resultado do Guarani, né, foi considerado como desastroso e a maneira como até, enfim, a recepção da torcida organizada ali naquela situação lamentável com o Guto, né, na chegada do aeroporto, Léo. Mas eu consigo ver um Ceará muito próximo, não é do ideal. Eu acho que vai ser difícil a gente encontrar talvez o Ceará ideal, mas um Ceará onde ele não precisa sofrer tanto e às vezes saber, eu acho que é isso que está faltando nesse Ceará, pelo menos na minha avaliação, é fazer a tranquilidade do jogo, que é aquela situação de tipo, faz o 2-0, sabe? Mata a partida e tranquilo. E o jogo às vezes se desenha para isso. E aí o Ceará às vezes não faz, e para mim a sensação hoje do jogo foi essa. Como se o Ceará tivesse o jogo na mão e por um momento parecia, o jogo já está escapando aqui. O ABC agora já está com mais posse da bola. A gente viu no segundo tempo o Ceará até finalizar mais do que o ABC, mas a posse da bola estava mais com o ABC. O ABC estava, claro, o Ceará não matava o jogo, ele estava continuando atacando, e atacando, e atacando. Então, eu não sei se para você agora, a partir do próximo jogo contra o Vitória, a sua perspectiva que eu queria saber para esse duelo, se na sua ideia que você imagina que o Guto pode estabelecer, eu acho que só Chay, né, que acabou tomando cartão e está suspenso para o próximo jogo, se eu não me engano. E possivelmente ele deve colocar Jean Carlos ali. Você acredita que vai vir algo diferente ou ele vai repetir boa parte do time que ele atuou hoje, né? Acho que não tinha ninguém suspenso. Quer dizer, Luiz Otávio, né? Bom lembrar. Luiz Otávio deve retornar, possivelmente Chay deve sair. Você acredita que Barleta, por exemplo, já apareça como titular? Eric, por exemplo, possa ir para o lado esquerdo? Saulo Mineiro possa ser sacado? Ou jogar como referência? Fazer ali Barleta, Eric juntamente com Saulo. Você acredita que alguma coisa possa ser mudada especificamente para esse jogo fora de casa, já que o Ceará está buscando essa sequência de vitórias para tentar se aproximar ali do G4? Eu não vejo uma mudança radical, não, Minhoca. E vou por esse pensamento também seu. Assim, eu não vejo o Ceará, em caso de melhorar o rendimento da competição, de isso se dar através de uma imposição de futebol. Acho que vai ocorrer ao melhor estilo Guto Ferreira. E é o melhor estilo de um Ceará que buscou peças com individualidade acima do nível da competição. Acho que vão ser jogos com a diferença mínima do placar, com muitos jogos decididos com base na individualidade, porque eu acho realmente que se existir esse momento de evolução do Ceará, não vai ser com um futebol bem construído. Eu acho que vai ser organizado, ali, bem travado, ao melhor estilo Guto Ferreira e brigado ponto a ponto. Alguns pontos ganhados no detalhe, outros perdidos no detalhe, e tudo vai depender dessa equação, se ela for mais positiva ou negativa. Eu não vejo uma mudança tática radical. Eu acho que, pelo contexto pressão externa, eu vejo uma possibilidade boa do Barleta entrar no lugar do Chay. Pelo fator pressão externa, pelo fator contratação, pelo fator precisar da resposta, que foi a mesma razão de hoje o Saulo ter entrado como titular. Mas uma mudança tática, mudança radical de peças, mais de duas, eu não acredito, não. Pois eu também ainda tenho dúvidas, assim, quanto ao time que vai entrar. O Guto já vem trocando muitas peças, né? Mas vamos esperar para ver. Lembrando que esse duelo, né, Vitória e Ceará, vai ter transmissão, né? A gente vai fazer, né? Esse jogo tá para dar, não tá?
Eu acho que tá. Acho que tá, né? Domingo, Se né? tiver, assim, É um jogo que vai valer jogão. muito. Veja Jogaço. só, audiência do Ceará, audiência do Vitória, audiência do Sport, assim, para tudo que a gente cobre aqui, é jogão de bola. E fecha a rodada, né? Só pra... Verdade. Exatamente. Até dá uma olhada aí, Cássio, só para a gente ter a confirmação. Não fecha não. Fecha na segunda-feira ABC e Ituano. Que Ele é fecha em relação à basicamente. briga. Ele fecha a briga pelo Porque G4. basicamente fecha quanto à briga, no caso, que a gente está olhando. É para análise da gente, para o que a gente analisa, Isso. ele, nesse momento, no G4, ele fechará. Exatamente. Então é um jogo bem valioso. Ceará que tem agora 33 pontos no campeonato, lembrando. E, obviamente, o próximo jogo contra o Vitória vai ter esse fator que ainda o Guto não conseguiu desde quando retornou ao Ceará, né? Vencer uma partida fora de casa e vai tentar buscar contra o Vitória. Léo, queria que você falasse aí, então, os jogadores que você considerou mais importantes. Obviamente, já tem um spoiler aí na tela para quem está acompanhando via vídeo, né? O rapaz aí que retornou da melhor maneira possível. Mas também elencasse outros atletas que você considerou importante e também já fazer o apanhado de jogadores que ficaram abaixo para você. O que eu achei hoje um jogo bem equilibrado das peças. Acho que um jogo bem morno desse elenco do Ceará. Acho que esse elenco foi prejudicado pela quantidade de pessoas. Eu acho que pelo desestímulo causado pela própria gestão. E eu acho que eu não acho que a gente vai ter mais dificuldade de identificar grandes destaques a partir de agora. Mas, sem dúvida, o Saulo foi o destaque principal, voltando, atuando pela primeira vez. Ele que é um cara muito identificado com o torcida do Ceará, engraçado, assim, e que atuou durante a pandemia, né? É um cara, apesar de nunca ter jogado com a torcida, tinha uma identificação muito próxima com a torcida e já estreou nas suas melhores características, marcando o gol da vitória em casa. Então, para mim, foi o destaque da partida. Eu gostei do Bruno Ferreira, o goleiro. Acho que no momento quando o ABC foi mais presente no jogo, ele conseguiu ser seguro ali. Acho que o Bruno vem sendo uma peça importante para o Ceará nesse momento de solidez defensiva. Assim, é um jogador que em cada partida dificilmente, não, na verdade ele não erra o simples, e ele é aquele goleiro que faz uma ou duas defesas de média complexidade por jogo. Assim, eu já acho que ele é um cara que vem sendo importante na campanha. E destacar outra peça, eu gosto muito do Paulo Vitor, apesar que hoje não foi uma das grandes partidas que ele fez, mas eu gosto muito do Paulo Vitor. Ele dificilmente é um cara que, quando faz 1 contra 1, ele perde cedendo o contra-ataque. Geralmente ele, no máximo, se embola com o marcador e a bola sai para a lateral, ou ele precisa voltar. Assim, ele é um cara muito efetivo nisso, muito rápido. E eu acho que as chances de acesso do Ceará também passam pela regularidade do Paulo Vitor. Eu acho que gostaria de destacar esses três. Também eu achei o Breno bem regular. E o Sidney fazendo o seu feijão com arroz também. Queria destacar pela humildade em saber das suas limitações técnicas. Eu gosto de jogadores conscientes. Eu acho que ele foi bem inteligente. E aí é onde entra a experiência dele, né? De entender que onde é que eu posso e até onde é o meu limite ali, porque se eu for além é capaz de eu estar comprometendo. E eu acho que ele... E teve uma troca que ia ser feita no final, acho que ele estava já sentindo ali, e entrar o Lacerda, e aí o Breno estava sentindo mais, e aí ele acabou colocando o Richardson ali na troca final, né? Deram um comentário muito bom aqui de Jorge Valença. Se Cássio fala que não dá, que não tem como, ela teria dado voz de prisão. Veja só, eu não cheguei nem perto de dizer isso. Eu acho que eu estou mais perto de dizer isso. Eu acho que eu estou mais perto de dizer isso. Eu acho que a capacidade técnica existe, mas assim, não vou ficar fazendo média, não. Eu acho que o buraco é enorme, assim, que já virou o turno, já começou a andar. A vitória de hoje, assim, a vitória protocolar, que é uma briga dentro desse cenário, dessa competição, era obrigatória para o time que quer buscar alguma coisa, mas o Ceará ainda é nono lugar, porque, né, além da diferença de pontos que eu estava falando, ainda tem a quantidade dos times que estão à frente, né? Assim, porque muitas vezes o campeonato pode ser até achatado, mas é muita gente para ultrapassar, ou seja, você provoca muitos confrontos diretos.
veja só, dá para subir, mas se subir, vai ser aquele acesso assim, meu amigo, com a galera da loucura na reta final. Não seria aquele acesso que acontece, onde o cara vai bem o ano todo, aqui vai o sarrafo todo alto, quando comemora, você. Missão cumprida, tá ligado? Você cumpriu. Nesse caso, seria mais um. Esporte. Eu diria o Sport 2019. O DC não aconteceu ainda, né? Não vou dizer, mas assim, o de 2019 foi. O 19 subiu, tanto que no final ainda teve até uma frustração por não ter sido campeão. Porque perdeu menos do que o campeão, empatava muito, mas subiu, assim, deu uma farrapadinha no último jogo, era para subir contra o Vila Nova, foi um 0-0, aí subiu, mas no jogo seguinte contra a Ponte Preta. Isso acontece com outros times. Com vários Cruzeiro do ano passado, muito mais do que o Sport ainda, né, nessa condição. Mas, enfim, você comemora o acesso, mas não é aquele negócio, meu Deus do céu, porra, que jogo, que emoção, que coisa fantástica ter acontecido assim. Não, é uma comemoração diferente. Mas essa do Ceará, se subir, eu acho que seria daquele tipo que o cara dá uma arrancada final. E como foi os dois acessos do Ceará em relação dessa forma? 2017 foi uma certa... 2009 e 2017. 17 foi mais estável que 2009 era uma cara desse time aqui. Na verdade, Pronto. No sentido de ser uma um time reta de final. poucos gols. Isso. Não, o Ceará chegou a ser lanterna, aí chegou o PC Guzmão, aí era 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. É porque, assim, tanto 2019 como 2017, o comecinho mesmo do campeonato foi ruim do Ceará. Ruim. Só que ainda no primeiro turno, o Ceará conseguiu terminar dentro do G4 e depois manteve a boa... Vou dar um exemplo do que eu estou falando aqui. Seria um acesso, não pela colocação, porque o Santa Cruz foi vice-campeão, mas na reta final de 2015, o Santa Cruz tem um desempenho excepcional, e começa a inventar uma vitória. A gente até já brincou aqui, se o campeonato tivesse 40 rodadas, assim, 40, o Santa ser campeão, porque não parava de ganhar, e o Botafogo começou a dar uma tropeçada aqui, inclusive perdeu do próprio Santa no Rio, mas já se foi uma reta final que botou acesso do Santa. O que eu estava querendo dizer mais próximo a isso do que o 2011 do Sport, que nas últimas 4 rodadas uma combinação aconteceu. Eu não acho que o Ceará precisa de uma combinação milagrosa na penúltima rodada para subir. Eu acho que tem campeonato suficiente para ir passando, mas vai ser aquele que, se entrar no G4, vai entrar ali, meu amigo, faltando pouquíssimo tempo. É uma campanha de paciência. Eu ainda tenho assim. Tu acha que tipo em setembro já tá dentro? Eu acho. Não, eu acho que assim é porque o campeonato matematicamente pode, né? Mas eu acho que porque assim a Série B o Ceará teve vários jogos que poderia ter vencido e não venceu, vários jogos que ele poderia ter deixado escapar o resultado e acabou saindo vitorioso. O jogo contra a Chapecoense dentro de casa foi uma vitória bem enganosa, mas essa própria Série B já mostrou que o Juventude, sem jogar lá essas coisas, fez 5 vitórias seguidas. O Novo Horizontino fez 7 vitórias seguidas. O Sport, para esse começo, essa retomada de novo de sequência de vitórias, 5 vitórias seguidas, começou tendo um desempenho abaixo. Eu vejo que o Ceará hoje tem um elenco suficiente de fazer uma sequência de vitórias. Se isso vai acontecer, a partir do jogo do Vitória, pode ser que comece a fazer o efeito, começamos a aprender uma maneira de saber lidar com o jogo. Ainda é muito cedo para a gente dizer isso, mas acontece, né? Acontece, porque no ano passado aconteceu com Fortaleza, na Série A. Ninguém imaginava que ia emendar 5 vitórias seguidas. O Ceará, se ele emendar 3 vitórias seguidas, eu já passo a achar, não, o Ceará é capaz de... Mas, Minhoca, a esperança está, assim, no sentido que esse cenário, ele não existiu por pouco. Foi um jogo contra o Ituano, aquele gol no final... Foi aquele jogo contra o Juventude, aquele pênalti do Eric Puga, que era um ponto lá, era tirar 2 pontos do adversário direto. Aquele jogo do Guarani, que era um time que estava voando na competição, você lá dentro, aquele gol anulado. O cenário existiu. Em alguns detalhes, o Ceará estaria no G4. Entendeu? Só que são esses detalhes que podem acontecer positivamente ou negativamente e que realmente justificam essa ascensão. Só que o Ceará vem se equilibrando. É quase como se fosse uma linha muito tênue para você conseguir o resultado, porque todo mundo, Léo, está conseguindo, de uma certa forma, os resultados dessa maneira, né? O Atlético Goianiense, que também está muito mal, o Atlético Goianiense tem muitos jogos que poderia estar perdendo, mas vai lá, busca o empate. O Vila Nova fazendo gol nos minutos finais, o Juventude fazendo gol nos minutos finais. Salvo a sequência de que os caras sejam roubados todo jogo assim, mas assim...
o torcedor pode até marcar para o torcedor, mas acho que todo mundo passa por isso, de certa forma. Eu acho que é um pouco. Eu concordo com o que o Mioca está dizendo. É que eu só estou dizendo assim: se por acaso acontecer uma sequência de vitórias do Ceará a partir desse jogo agora contra o ABC, não é que, assim, eu não estou dizendo que o Ceará vai conseguir essa sequência de vitórias jogando o fino da bola, não. Eu acho que o Ceará está no campeonato onde é propício fazer uma sequência de vitórias, porque outras equipes também conseguiram, sem apresentar um grande futebol. Por isso que eu acho que o Ceará poderia ter vindo uma não é a vitória Série A, né? Exatamente. É diferente da Série A. Na Série A, realmente, são jogos bem mais complicados. A Série B, ela te dá a possibilidade, mesmo você jogando muito mal, ou até fazendo um jogo errado, de você sair vitorioso. Então, assim, claro que a gente vai ter no que momento, esperar... Minhoca, que o próprio Ceará tem esse exemplo, enquanto assim, o Fortaleza fez no passado, fica para a história. A última vez tinha sido o Fluminense 2009, num cenário de rebaixamento de evitar. Aqui, isso na primeira divisão. Na segunda divisão, a gente analisa o cenário para o cara chegar na classificação. E assim, não são casos raros. Porque o campeonato é muito mais nivelado, é muito mais acessível. Assim, o que o Ceará precisa fazer não é raro, mas é muito difícil. Isso, perfeito. E aí, até para responder aqui o Nordeste no Povo, né, que ele está falando sobre o Ceará não conseguiu fazer ainda nessa Série B, aí é que tá. Ele até conseguiu fazer. Ele teve um momento ali de 5 jogos, ou foi 6 jogos? Acho que foi 5 jogos. Não, foi 6 jogos. Em 6 jogos, o Ceará teve 5 vitórias com Barroca, sem apresentar um bom futebol. Teve um momento que parecia, não, com Barroca mesmo escalando errado, Barcelos, ali colocando o Thiago Pagnussá, insistindo, naquela saída de bola que nada. O Ceará, mesmo com aquele futebol muito, muito vulnerável, era uma equipe que conseguia resultado positivo. Com o Guto Ferreira agora, que me parece ser um trabalho mais sólido, em termos de... É um time que vai se defender melhor. Agora só precisa acertar um pouco mais esse setor ofensivo, que agora já tem Saulo Mineiro, está chegando o Barleta. Dependendo do contexto que o Ceará possa usufruir, que aí é que tá. O Ceará ainda precisa fazer uma sequência de resultado positivo. Porque o jogo hoje na Arena Castelão, bastava ter vencido o Guarani, a expectativa hoje do público era 35 mil pessoas, mesmo no horário bem complicado, como é o horário do domingo. Como o momento é de desconfiança e cada resultado negativo gera a ira do torcedor, obviamente o torcedor acaba não chegando junto. Mas eu vejo, se o Ceará conseguir emplacar essa sequência, o Ceará é um dos potenciais, tal qual, e eu falo mesmo se fosse o Atlético Goianiense. Se por acaso manter uma sequência de resultado das equipes dessa Série B que não estão ali, que é tirando obviamente o Sport, que a gente já olhava assim no começo do campeonato, são equipes que podem conseguir isso. Eu vejo o Atlético Goianiense e Ceará podendo fazer essa sequência. Agora vai depender do que eles de fato conseguirem, porque uma coisa é o que a gente está imaginando aqui, que outros já conseguiram, e o Ceará, nesse momento, né, até é bom lembrar, um futebol que precisa ter resultado, e às vezes nem sempre o desempenho vai estar alinhado com isso, mas também para algumas equipes da Série B isso também aconteceu. Léo, você ainda não falou os negativos, né? Tá no mudo. Né? Foi mal. O Eric, eu acho que o Eric muito abaixo. Eu acho que eu não era muito adepto a essas críticas do Eric. Não tá com cabeça. Eu acho que aí tá foi muito na forçação de barra. Eu acho que tá muito na oscilação natural do Eric. Acho que se o Eric não oscilasse e mantesse aquele nível de rendimento dele anterior, acho que ele não seria o Eric. Eu acho que ele, inclusive nos melhores momentos dele no ano, ele teve algumas partidas de oscilação dentro do normal que ele teve nos últimos jogos. Agora, realmente, a pressão, ele está claramente sentindo a pressão, está sendo mais hostilizado no estádio. E hoje ele vem muito abaixo. Hoje acho que ele fez uma partida das piores dele com a camisa do Ceará. Achei muito mal. Não gostei do Nicolas. Eu me incomodo muito com essa dificuldade do Nicolas de conseguir jogar com a bola fora da área, assim, proteger, criar o espaço, brigar. Eu acho que o Nicolas tem uma dificuldade enorme disso. Eu acho que a presença do Vitor Gabriel no começo do ano deixou mais evidente essa necessidade de um jogador daquele perfil. E o Pulga, por todos os elementos que a gente... Não, o Chay vem antes do Pulga, pelo amor de Deus. O Chay, uma partida muito péssima. Eu acho que até, além da atuação abaixo dele, eu acho que ele atrapalhou muito o rendimento do Bissoli no jogo. Pela confusão tática ali de ocupar aquele espaço ali. Eles não dialogaram bem. E eu acho que isso foi muito mais parte do Chay do que do próprio Bissoli.
Perfeito, perfeito. É isso.